Fala pessoal, tudo bem com vocês? William Orlandi aqui. Nós vamos dar continuidade então aos nossos estudos no livro de Apocalipse. E no episódio de hoje nós vamos ver todo o capítulo 5 de Apocalipse. A gente já terminou o capítulo 4 e nós vamos então ver todo o capítulo 5 de forma panorâmica e depois já começar o capítulo 6 no próximo episódio. Essa semana exclusivamente não vai ter vídeo para vocês, apenas o áudio, porque normalmente eu gravo no sábado e acabou que esse sábado foi aniversário de um aninho da nossa filha, graças a Deus por isso, e não deu tempo de gravar. Então essa semana vão ter 2 episódios, o capítulo 5, que eu estou gravando agora apenas em áudio para adiantar para vocês, e nós vamos então gravar depois o capítulo 6, voltando à normalidade dos vídeos, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 5, pessoal, se a gente pudesse resumir em uma frase ou em uma longa frase, eu gosto muito do resumo do Greg Beale no seu massivo comentário de Apocalipse, que ele resume o capítulo 5 da seguinte maneira: Deus e o Cordeiro são glorificados porque começaram a executar sua soberania sobre a criação através da morte e ressurreição de Cristo, resultando no inaugurado e eventualmente consumado julgamento e redenção. Particularmente, na minha humilde opinião, é um dos capítulos mais belos, mais bonitos e profundos de toda a Bíblia, Eu gosto muito de Apocalipse 5 e, como nós já vimos, o capítulo 4 foca na glória de Deus, Centraliza na glória de Deus como Criador e, portanto, o capítulo 5, como nós já vimos, eu reitero, foca no aspecto redentor de Deus. Deus é glorificado como nosso Salvador através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom? Então isso é basicamente um resumo do que nós temos aqui no capítulo 5. E nós já temos no versículo 1, que diz assim: no lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Então esse livro ele é extremamente importante, Ele inaugura a visão aqui do capítulo 5, Na verdade é uma continuação do capítulo 4, da visão que João está tendo aqui no capítulo 5, mas aqui nós já começamos com este livro, que é selado com 7 selos, e está escrito por dentro e por fora. Esse livro é extremamente importante porque ele dá o tema e o tom, não só do capítulo 5, mas dos capítulos que seguirão a esse. O que é este livro, então, escrito por dentro e por fora, pessoal? Este rolo aqui de livro. Bom, existem 4 panos de fundo do Antigo Testamento para o versículo 1 de Apocalipse 5. O primeiro deles é Ezequiel capítulo 2, verso 9 e 10. Lembrando que todo o capítulo 4 e 5 de Apocalipse está baseado em Ezequiel capítulo 1. E lá em Ezequiel 2, 9 e 10, vocês podem ler depois, ou apertar pausa para ler agora, está escrito sobre o livro, onde o próprio Deus pega esse livro, mostra para Ezequiel. E neste livro está contendo ais e tribulações, ou seja, é um livro de julgamento em Ezequiel capítulo 2. Um outro pano de fundo é Isaías capítulo 29, verso 9 ao 11, vocês podem ler. Neste texto fala que as palavras de Deus, que a profecia, os profetas, está como se um livro que ninguém conseguisse ler, O pessoal está cego, não está conseguindo entender a revelação de Deus, e isso, Isaías 29 está baseado em Isaías 6, Não conseguir entender a palavra de Deus, a mensagem de Deus, é parte do julgamento de Deus, porque quando eles estavam cometendo idolatria, e como os ídolos não têm olhos, mas não veem, eles também estariam espiritualmente cegos. Então, lá em Isaías 29, o livro que não se pode ler, que está selado, como se estivesse selado, também se refere a uma espécie de julgamento contra Israel. Outros 2 panos de fundo do mesmo livro é Daniel capítulo 7, de novo Daniel 7 forma o grande pano de fundo junto com Ezequiel 1 de Apocalipse 4 e 5, e Daniel 7 e 10 falam que os livros que são abertos são os livros do julgamento final. Então, mais uma vez, esses 3 textos, Ezequiel 2, Isaías 29 e Daniel 7, falam do livro como julgamento, da parte de Deus. Mas Daniel 12 e 4 você tem ali uma ambiguidade, é tanto julgamento quanto salvação, por causa da ressurreição do verso 1 ao 3. E o livro lá de Daniel 12 foi escrito para ser selado, porque não era para a época de Daniel. Conclusão, pessoal, o que é este livro selado? São os julgamentos de Deus, mas não somente os julgamentos de Deus, porque na Bíblia, toda vez que Deus julga, Ele também salva, A salvação vem através do julgamento. Lembrem de Noé no dilúvio, salvo através do dilúvio. Lembrem de Israel no Egito, salvo a mesma abertura do mar que salvou os israelitas, mataram os egípcios. Então, Deus sempre faz isso,
através da condenação de Cristo, nós encontramos nossa salvação. Então, o Hamilton, ele vai falar que o grande tema da Bíblia é a glória de Deus na salvação através do julgamento. Isso é muito claro aqui em Apocalipse 5, não é? Então, não somente julgamento, pessoal, porque quando o Cordeiro abre o livro no capítulo 6, começa então uma série de juízos, né, contra o mundo da parte de Deus, ok? Então, claramente contém juízos e julgamentos. Esse livro escrito por dentro e por fora, ele é plenamente escrito, né? Mas não somente isso, existe salvação, porque aqui o Cordeiro é louvado, né, é glorificado no verso 9 e 10, porque ele salvou um povo para si, né, ele salvou um povo de todos os povos da terra e constituiu reis e sacerdotes a partir desse povo. Então, o que é o livro de Apocalipse 5? São os juízos e a salvação de Deus através da história, centrado na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele tem 7 selos, isso significa que ele é plenamente seguro, né? Nada e ninguém pode violar o que está escrito nesse livro. O que isso quer dizer? Que tudo que Deus vai fazer para julgar e para julgar o mundo e para salvar o seu povo está absolutamente decretado. É impossível o diabo, os homens ou qualquer criatura mudar esses decretos deste livro. Continuando então, se lá em Ezequiel 2 é próprio Deus que toma um livro, aqui ele está procurando por um agente, alguém que abre esse livro, né? E no verso 2 o anjo pergunta quem é digno de abrir o livro, né? Quem vai ser esse agente de Deus, quem vai ser esse instrumento de julgamento, de salvação de Deus? E obviamente ninguém na criação pode fazê-lo, né? Verso 3, mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele, né? Ninguém era capaz nem de olhar o livro do julgamento da salvação de Deus na história, né? Nenhuma criatura é capaz, é digna ou é hábil para fazer a maior obra de toda a história da criação. Verso 4, então, de Apocalipse 5, João começa a chorar, né? Eu chorava muito, pois ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. O que significa esse choro de João? Significa que não há esperança. Se ninguém é capaz de abrir o livro da salvação e do julgamento, quer dizer que não há esperança alguma para a humanidade, para a igreja, né? Quer dizer que os inimigos da igreja vão triunfar, não há nenhuma certeza de que todo o sofrimento que a igreja está padecendo aqui no século I e em toda a história será pago, será retribuído, né? Será condenado por Deus, e não há também certeza de que Deus vai salvar alguém para si mesmo. Então, por isso que esse choro é o choro mais significativo de toda a Bíblia, talvez apenas depois ali da agonia de Cristo no Getsemane, né? Apesar de ele não chorar ali, mas é uma extrema agonia. Aqui esse choro é o choro mais significativo que talvez houve, porque é um choro realmente, se ninguém abrisse esse livro, não haveria esperança alguma para ninguém. E a esperança está no verso 5, né? Um dos anciãos, a gente falou que o simbolismo dos 24 anciãos é todo o povo de Deus, então a gente não pode exagerar muito na imagem aqui, porque a imagem é como um todo, né? A gente não pode particularizar muito, mas a gente pode entender aqui que é a função da igreja anunciar que Cristo é digno de trazer julgamento e salvação. Isso até para a igreja, né? Isso, o ancião está dizendo aqui para o apóstolo João, uma imagem belíssima aqui. Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos, né? Então, leão da tribo de Judá vem de Gênesis 49:9, né? Cristo é o rei dos reis, né? E o cordeiro, a raiz de Jessé, né? A raiz de Davi aqui no verso 5, vem de Isaías 11:1, onde se fala da raiz de Jessé, que era o pai de Davi, onde se fala do Messias. Então, Cristo como Messias, né, como aquele que é descendente de Israel, né, de Jacó, e como aquele que é descendente de Davi, ele então venceu, né? Esse verbo venceu aparece muito em Apocalipse 2:3 para falar que aquele que perseverar até o fim vai vencer, né? E aqui essa vitória está baseada na própria vitória de Cristo na morte e ressurreição que ele operou por nós. Verso 6, nisso vem em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui, pessoal, Cristo está em pé, aqui como lá em Atos 7, quando Estevão morre, né? E ele foi morto por nós, né? Mas ele tinha 7 chifres. A imagem do chifre aqui, principalmente vem de Daniel, mas de outras partes da Bíblia, Deuteronômio,
a imagem aqui, é o símbolo do poder, né? Então o chifre no imaginário bíblico simboliza poder. Cristo ter 7 chifres significa que ele tem todo o poder, que ele é plenipotente, ou em outras palavras, que ele é onipotente, né? E os 7 olhos simbolizando ali a sua onisciência, né? Sua plena ciência de todas as coisas, e tanto os 7 chifres quanto os 7 olhos são ditos aí que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, ou seja, a partir de que Cristo ascendeu aos céus e o Espírito desceu no Pentecostes, o Espírito então é aquele que age como aí o substituto de Cristo, por assim dizer, ele age, ele é o agente de Cristo no mundo, principalmente na igreja. Então ele que executa a salvação e julgamento, né? Lembrando de Atos 2, é tanto julgamento quanto salvação, a descida do Espírito, né? Então este é o símbolo aí, né? A plenitude do Espírito de Cristo agindo por toda a terra, ok? Então Cristo pega o livro de Deus Pai, no verso 7, né? Algo que ele toma como seu direito, ele é digno disso. E quando ele toma, então, os seres viventes, os 24 anciãos, eles se prostram diante de Cristo. Isso é um ato de adoração absoluta, né? Os maiores seres angelicais, os 4 seres viventes, se prostram diante de Cristo. Eles estão com, né, o símbolo aqui das orações dos santos, né? E eles cantavam um novo cântico dizendo: Tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E Cristo não somente nos comprou com seu sangue, mas verso 10, ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, né? E assim eles reinarão sobre a terra. Tudo isso aqui se referindo a todos os cristãos de todos os tempos, né? Toda a igreja de Cristo, ok? Então, pessoal, muito bela imagem aqui, quando Cristo toma o livro dizendo: eu vou executar a salvação e o julgamento de Deus através dos 7 Espíritos, né? Através da plenitude do Espírito Santo, na verdade. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos, né, toda a igreja e os seres angelicais ali se prostram diante dele. E a partir do verso 11 a gente tem uma doxologia maravilhosa aqui. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhares e milhares e milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Né? Então joga esse texto na cara daqueles testemunhos de Jeová que bate na sua porta, porque aqui está claramente declarada a divindade de Cristo Jesus aos seres viventes prestarem glória, né? Com base em Daniel 7, no caso aqui, mas Cristo é completamente glorificado. E agora não somente os 4 seres viventes e os 24 anciãos, mas verso 13, eu também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe, dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos também se prostraram e adoraram, né? Então aqui, se o testemunho de Jeová fala que Cristo recebe glória, mas não é a mesma glória que Deus Pai, é porque ele está completamente espiritualmente cego, né? Porque aqui no verso 13, toda a criação, né? Toda a criação dá glória igual a Deus Pai e a Deus Filho, né? E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos, né, toda a igreja se prostra e adora a quem? Se prostra diante de quem? Diante de Deus Pai e diante do Cordeiro, diante de Cristo Jesus, né? Essa é uma imagem belíssima, toda a criação rendendo louvores, glória, honra, poder, sabedoria a Deus Pai e a Deus Filho, e implicitamente a Deus Espírito, que está sendo aquele que foi enviado à terra, né, para executar os juízos de Deus Pai em Cristo Jesus, por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Então a morte e a ressurreição de Cristo é a chave da história, né? Ela destranca todos os atos de julgamento, de redenção de Deus em toda a história. Então toda vez que acontece algum tipo de juízo de Deus, toda vez que alguém é salvo pela graça mediante a fé, isto é baseado exclusivamente na morte e ressurreição de Cristo. A única criatura, nesse sentido, ele é homem, né? E como homem ele pôde abrir esse livro porque ele morreu e ressuscitou, mas também como homem, como chave da história, ele também é Deus, porque ele recebe glória por causa disso. Então, ou toda a criação é idólatra e Deus está consentindo com essa idolatria, ou Cristo é igualmente Deus, né? Juntamente com Deus Pai e Espírito, ele está sendo
apropriadamente adorado por toda a criação. Tá bom, pessoal? Então, encerra-se aqui essa primeira grande parte de Apocalipse, que é o do capítulo 1 ao 5, né? Que é um pouco mais tranquila. A partir do capítulo 6 começam, então, umas visões meio cabulosas aqui de João e umas interpretações mais cabulosas ainda da parte da igreja brasileira, mas nós vamos ver tintim por tintim, verso por verso, símbolo por símbolo, o que Deus tem para nós de Apocalipse 6 até o final. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, não se esqueçam de compartilhar, e Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, e até o próximo episódio.